Glória a Deus, sejam bem-vindos, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã. Estamos iniciando mais um estudo da revista da Escola Bíblica Dominical. 1ª e 2ª Samuel, é melhor obedecer do que sacrificar. Já estamos na nossa 8ª lição, cujo tema da lição é Abigail e a beleza da mulher sábia. Seu texto áureo: Nabal era o nome deste homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb, está lá em 1 Samuel capítulo 25, versículo 3. E a verdade prática vai dizer: a mulher sábia teme a Deus e extrai da sua palavra os princípios para o seu viver diário. Essa lição ela está dividida em 3 unidades, onde a primeira unidade vamos estudar a mulher sábia, a segunda, as atitudes de Abigail, e a terceira, conclusões práticas. E a revista ela tem 3 objetivos, a lição tem 3 objetivos para que possamos alcançar ao longo da ministração. Primeiro é entender o conceito bíblico de sabedoria. Segundo, trazer para nossas vidas os princípios estudados. E terceiro, buscar a sabedoria de quem vem de Deus. Eu sou o evangelista Sérgio Cordovil. Gostaria já de agradecer a você, meu irmão, minha irmã, cooperadores do nosso canal, aquele que já se inscreveu, deixa o like. E a você também que está passando por aí e ainda não é cooperador, inscreva-se no canal, deixa aí o seu gostei, compartilha, que o Senhor é aquele que abençoa, o Senhor é aquele que age nos pequenos detalhes. No momento que você fizer esse pequeno gesto de se inscrever no canal, compartilhar, você vai estar propagando, ajudando a propagar a palavra do Senhor, e o Senhor vai te abençoar poderosamente. A introdução da revista vai falar a respeito de Abigail, uma mulher sensata e bela. E essa beleza ela não se limitava simplesmente na sua aparência física, na sua aparência exterior, mas a Bíblia vai dizer que ela é uma mulher bela interiormente. A beleza interior dela sobrepujava a beleza externa, a aparência. E a introdução ela vai falar, a primeira unidade ela vai falar a respeito da mulher sábia. Mas antes de falarmos da mulher sábia, falar de Abigail, vamos falar um pouco a respeito do pano de fundo, como é que se encontrava aqui 1 Samuel capítulo 25, por que Abigail entra nesse cenário. No capítulo anterior a gente vai ver que Davi ele forma uma grande amizade, relatado uma grande amizade com Jonatas, e essa amizade ela é relatada e acontece em meio a grandes transtornos, aonde o pai de Jonatas, o rei Saul, está perseguindo, tentando matar Davi, e Jonatas se une agora a Davi e apoia, o defende e está ali protegendo Davi. E Davi chega a fugir, ele foge ali do alcance do rei Saul, foge para o deserto. Ele passa um determinado período ali no deserto. Ele se acampa junto com seus homens pelas cavernas, se mantém muito tempo ali pelo deserto. E agora ele se depara com a casa de Nabal, ele se depara com os pastores de Nabal, ele se depara com a grande criação de animais que Nabal tinha. Nabal era um homem muito próspero, era um homem que tinha muitos animais. A palavra de Deus vai dizer que ele tinha mais de 3.000 ovelhas e mais de 1.000 cabras. Davi e seus homens estavam pelo deserto, e esse período era um período de tosquear as ovelhas, e os pastores de Nabal iriam fazer isso. Então muitas ovelhas, era um homem muito próspero. Só que a gente vai observar que agora Davi ele manda os 10 homens ir até a casa de Nabal. Então o mensageiro de Davi vai até a casa de Nabal e apresenta a seguinte mensagem, dizendo: olha, os teus tosqueadores, os teus pastores
que estavam conosco todo esse tempo, e eles sempre foram protegidos, eles sempre foram ali de alguma forma guardados pela nossa presença, e nada sentiram falta, ou seja, os seus animais todos estavam ali, nem ninguém tentou ou ousou se aproximar desse rebanho para poder furtar, levar para si. Então, que o Senhor possa usar de benevolência com os servos de Davi e próprio Davi. Vê o que você tem, o que você pode dar que estiver ao seu alcance. Então essa foi a mensagem que foi direcionada a Nabal por Davi, na verdade por seu mensageiro. Então Nabal respondeu aos homens de Davi dizendo assim: quem é Davi, esse filho de Jessé que é um fugitivo do seu senhor, né? Você acha que eu vou tirar do meu pão, vou tirar da minha água, vou tirar das minhas reses, dos meus animais, tirar dos meus tosqueadores, dos meus pastores e dar para Davi e os seus servos, para dar para um homem que eu não sei nem de onde vem? Então Nabal foi muito duro com a sua resposta. E Nabal era um homem muito duro e maligno, a própria palavra vem dizer, e ele dá uma resposta que condiz com as suas características. E Nabal significa tolo, e ele realmente procedeu de tal forma, de forma tola. Então Davi, ele diz assim, que Deus favoreça aos meus inimigos, se até o amanhecer eu não eliminar todos os homens da casa de Nabal, não ficar nenhum sequer do sexo masculino. Tanto que Davi ficou indignado, mandou os seus homens, agora todos eles, prepararem as espadas e irem até a casa de Nabal, promover realmente agora um extermínio total. E a gente vai observar que aí entra Abigail, uma mulher sábia, porque a gente vai observar que ela fica sabendo através de um dos servos de Nabal, que vai até a presença dela e conta e relata todo o acontecimento, e ela, sem perder tempo, ela já pega alguns animais, ou prepara água, prepara vinho, prepara algumas frutas, prepara carne e manda colocar nos animais, e junto com algumas servas parte ao encontro de Davi. A gente vai ver a intermediação agora de Abigail, a gente vai ver agora a mulher zelosa, a mulher cuidadosa, a mulher sábia. Agora a gente vai ver a forma que ela vai agir, né, no decorrer da ministração. A primeira unidade vai falar a respeito da mulher sábia, vai falar algumas características desta mulher, dessa sabedoria desta mulher. Vai dizer que a mulher sábia, ela teme ao Senhor, e ela vai dizer no número 2, que a mulher sábia, ela é vigilante, e no número 3 vai dizer que a mulher sábia edifica a sua casa. Fazendo menção a 1 Samuel capítulo 25, versículo 3, que diz assim: Nabal era o nome deste homem, e Abigail o da sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. O comentário da revista está mostrando aqui algumas características, enquanto que Nabal era um homem duro, maligno, Abigail era formosa e sábia. Como é a mulher sábia? Algumas características. A mulher sábia, ela teme o Senhor e anda na sua presença. A presença do Senhor, o Senhor é a fonte da sabedoria, e para que ela seja sábia, ela tem que beber nesta fonte. Salomão vai dizer em Provérbio que o temor do Senhor é o princípio do saber. Então essa geração hoje, ela precisa de sabedoria, falta muita sabedoria para esta nova geração que está aí. Então a ausência da sabedoria, ela promove tudo isso, e a gente vê nessa nova geração o advento da tecnologia, muito conhecimento, mas nenhum temor do Senhor, e aí a gente vê tantas destruições, tantas explosões, tantos declínios morais, tudo isso por falta do temor do Senhor, que é o princípio do saber. A palavra sabedoria, ela vem do grego da expressão sofia, que quer dizer inteligência plena, isto é, excelência mental no sentido mais pleno da palavra. E lá no livro de Tiago, capítulo 5, vai dizer que quem quer sabedoria, peça a Deus, que Ele dá e não joga em rosto.
Mas quem quer sabedoria tem que conhecer esse Deus, tem que buscar em aprender e conhecer de Deus. Só assim, conhecendo de Deus, é que você vai ter acesso a essa sabedoria, vai ter intimidade com Deus, vai estar bebendo nessa fonte que o Senhor, nosso Deus, ele é a fonte da sabedoria. Então precisamos buscar conhecer a esse Deus para que possamos ter acesso a essa sabedoria. Número 2 da primeira unidade vai falar a respeito. A mulher sábia, ela é vigilante, fazendo referência ao versículo 14 do capítulo 25, que diz assim: Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém este disparou contra eles. Então um dos moços de Nabal ali procura Abigail, tem acesso a Abigail. Abigail é uma mulher sábia, mulher de fácil acesso, diferente de Nabal, o homem duro, o homem maligno. Então esse servo procura Abigail, uma mulher atenta, uma mulher sábia, muito diferente do seu esposo. E ela, muito atenta e perspicaz com tudo, ouve o relato desse moço, o relato desse servo, e agora ele conta tudo a Abigail, que ali Davi havia mandado os seus homens até Nabal, e Nabal o tratou ou o destratou, foi muito duro com eles. Então ela fica sabendo e toma agora as providências. A mulher sábia é aquela que vigia e preserva, em oração. E no momento da adversidade, ela não vai se desesperar. A exemplo de Abigail, há momentos que só a oração resolve. Como proteger a nossa casa, como proteger a nossa família, como proteger os nossos filhos, nossos entes queridos, sem a oração. Não tem como, precisamos orar. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra potestades, contra principados, contra os governadores deste mundo tenebroso, e isso nós combatemos com a oração. E ali ela estava sempre em comunhão, em intimidade com o Senhor, em oração. Então Abigail, ela age como uma verdadeira mulher sábia, agindo na hora certa e da forma correta. Número 3 da primeira unidade vai falar a respeito de que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, fazendo referência ao versículo 17 do capítulo 25, que diz assim: olha, agora, pois, considera e vê que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. E a revista vem comentando, dizendo assim: quantos matrimônios, homens e mulheres tolos, não botaram aí a perder. E vai dizer que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e a mulher tola, ela bota tudo a perder. E por que a Bíblia vai falar a respeito de que, dando essa ênfase de que a mulher tola, ela põe a perder a sua casa? Isso não quer dizer que o homem tolo não bote a perder ou não traga prejuízo, mas a grande ênfase é que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A ênfase ou a responsabilidade, ela está nos ombros desta mulher, sim. Enquanto que o homem falha, o homem tolo, ele trinca. Existe uma expressão que diz assim: enquanto o homem falha, esse homem provoca de tolice e ele falha, ele trinca a sua casa. Mas quando a mulher falha, ela bota tudo a perder, ela bota tudo por água abaixo. Então, o poder que a mulher tem de edificar, a característica e essa responsabilidade que Deus atribuiu à mulher de edificar a sua casa, ela é independente de outras atividades que ela venha a assumir. Essa responsabilidade, essa atribuição foi dada a ela. Ela tem essa capacidade divina de edificar a sua casa. A segunda unidade vai falar a respeito das atitudes de Abigail. Vimos que na primeira unidade a mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela é vigilante e ela teme a Deus. E a atitude desta mulher, Abigail, como uma mulher sábia, a gente vai ver. A número 1 dessa segunda unidade vai fazer referência ao versículo 19, que vai falar assim, ó: e disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela ao seu marido Nabal.
Então depois que ela sabe dessa notícia, né, por um dos servos de Nabal, um dos seus servos, de que Davi havia mandado mensageiros até a presença de Nabal, e Nabal respondeu de forma ignorante, né, de forma tola a eles e de forma muito dura. Agora essa mulher, Abigail, como uma mulher sábia, ela vai tomar as providências, as atitudes de Abigail. Ela pede para que os moços encham alguns animais, né, de carga e leve até a presença e vá adiante para encontrar-se agora com Davi, e ela vai após eles, né, numa atitude ali de tentar contornar, conduzir a situação, resolver um problema que havia sido criado por seu marido Nabal. A revista vem comentando, dizendo que Nabal não poderia ter casado com uma mulher melhor, né? Enquanto que Abigail não poderia ter casado com um homem pior. Enquanto Nabal promoveu todo esse problema com a sua tolice, com a sua ação tola, agora Abigail, de forma sábia, vai estar conduzindo agora, tentando contornar toda essa situação. Que enquanto Nabal é um homem tolo e coloca a sua casa em risco, Abigail é uma mulher sábia que coloca agora a sua casa em proteção, né? Cerca ela de proteção para que nada possa atingir. Então o relato do moço para Abigail foi como uma sentença de morte. Olha, não há nada mais o que fazer, porque agora Davi está vindo aí com seus homens e não vai deixar, não vai poupar a casa do nosso Senhor, né? Ela recebe essa notícia e não fica simplesmente assistindo, vendo o que vai acontecer. Não, ela se levanta, ela toma uma atitude, ela vai e resolve, contorna. E o número 2 da segunda unidade vai falar a respeito de que a mulher ela foi pacificadora, fazendo referência ao versículo 28, que diz assim: perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque peleja as batalhas do Senhor e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Então olha só, Abigail agora foi ao encontro de Davi e o encontrou. Ao encontrar, ela se prostra diante de Davi, ela prostra seu rosto em terra e diz assim: olha, perdoa-me, meu Senhor, eu sou a culpada, porque não estava ali quando o Senhor mandou os seus servos ali, os seus mensageiros até a minha casa, e Nabal é um tolo, né? Nabal, meu esposo, ele faz jus ao seu nome, ele é um tolo. E ele começa a dizer assim: olha, tu és um homem que não peleja as tuas pelejas, mas peleja a peleja de Deus, né? E que não venhas sujar as tuas mãos com sangue inocente. Então ela começa agora a contornar, ela começa a conduzir, ela começa de certa forma a orientar agora a Davi. A gente vai observar que Davi estava agindo, na verdade, como um verdadeiro mercenário, porque apesar de Nabal ser um homem maligno, de ser um homem mau, mas nada ele havia feito a não ser proferir algumas palavras que era característica dele, né? Então Davi, ele está alegando aqui que ele estava protegendo o rebanho, protegendo os pastores de Nabal, mas Nabal não havia contratado Davi, não havia feito nenhum acordo, e agora Davi estava querendo uma retribuição em troca dessa proteção que ele havia feito, né? Então Davi agora ele estava indo em direção à casa de Nabal e ia aniquilar toda a casa de Nabal. E agora Abigail entra, se prostra diante de Davi e argumenta contra ele: ó, Davi, tu está fazendo uma insanidade, tu não peleja as tuas pelejas, mas peleja a peleja do Senhor, e sempre Deus foi contigo, não suja as tuas mãos de sangue inocente. Então aqui Abigail está sendo sábia, está sendo a voz de Deus nesse momento para Davi. Geralmente a gente vê Davi, ouve Davi, ou Davi um homem de Deus, segundo o coração de Deus, e sim, ele é um homem de Deus, segundo o coração de Deus, mas também ele é um homem falho, ele é um homem que promove também coisas que oriundas do seu coração, da sua carne, e essa era uma prática que ele ia fazer. Mas a gente vai observar que uma das características de Davi é o arrependimento, muito diferente de Saul, né? Davi agora dá ouvido a essa mulher sábia,
e aí ele desiste de promover tal atrocidade contra a casa de Nabal, em função dele ter se arrependido, né? Esse coração que se arrepende, esse coração que volta atrás, esse homem sensato que era Davi, muito diferente de Saul, né? Que levou Saul à desgraça, a perder o trono, a ser agora o homem rejeitado por Deus. Era justamente esse coração duro, diferente de Davi, que era segundo o coração de Deus. Número 3 da segunda unidade vai dizer que ela falou na hora certa, fazendo referência ao versículo 36, que vai dizer assim, olha: voltou Abigail a Nabal, eis que ele fazia em casa um banquete como um banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco nem muito, até o amanhecer. Então a gente vai observar que essa é uma outra atitude de Abigail. Quando ela resolve a situação, ela se encontra com Davi e ela vai, se humilha, se prostra e conduz aquelas palavras, profere aquelas palavras a Davi. Davi agora dá ouvido e diz assim que, olha, a tua casa esteja em paz, os teus, né, todos eles estejam em paz. Então Davi dá ouvido a essa mulher, dá ouvido a Abigail e já se arrepende de promover aquilo que iria fazer. Então, quando agora Abigail volta para sua casa, ele encontra Nabal fazendo ali um festejo, fazendo ali um banquete de rei, diz a palavra. Então, olha só, Davi ele ia pegar Nabal justamente no momento onde ele estava ali festejando, onde ele estava ali se banqueteando, ia pegar ali Nabal totalmente desprevenido. Então ela retornando, Abigail retornando a seu lar, encontra aquela cena, né? E ela, uma mulher sábia que era, viu que Nabal estava ali se alegrando, estava já embriagado, diz a palavra, e ela não profere nenhuma palavra. Ela deixa tudo para um outro dia, ela deixa isso para um outro momento. Ela percebe que não é o momento certo de falar, não é o momento certo de tocar nesse assunto. Então a gente vai ver a sabedoria da mulher, a sabedoria de Abigail, de saber calar, de saber falar, de saber se colocar na hora certa. E a gente vai observar que uma grande quantidade de relacionamento se acaba, chega ao fim, se destrói em função de palavras que são proferidas na hora certa. Pessoas que não sabem se calar quando devem se calar e também não sabem colocar a palavra certa no momento que deve ser colocada a palavra certa. Então a gente vai observar aqui um grande exemplo de Abigail. Falou no momento certo, na hora certa. A terceira unidade vai falar a respeito de conclusões práticas e o número 1 fala do valor de uma esposa, fazendo referência ao versículo 40, dizendo assim: tendo ido os servos de Davi a Abigail no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti para te levar por sua mulher. A revista vem comentando de que uma mulher sábia, uma mulher temente a Deus, é o melhor ou o maior presente que um homem pode receber. E o inverso também é verdadeiro, porque o casamento é uma parceria, casamento é algo a dois, né? Não existe, não deve haver disputa nessa parceria, nesse relacionamento, no casamento. Não deve haver o derrotado e o vitorioso, não deve ter o inteligente e o outro se colocado abaixo. Porque se uma das partes se destaca economicamente, sabiamente, ou espiritualmente, tudo isso em prol da edificação do lar, em prol do bem-estar do lar. Quando o casamento é sadio, ou os dois ganham ou os dois perdem. E quando há problemas, e geralmente ocorrem falhas, esses problemas, essas falhas devem ser perdoadas. E o jogo, ele segue, né? E o apito final desse jogo só ocorre quando um dos cônjuges são levados para a glória, né? Porque no casamento é até que a morte o separe. O número 2 da terceira unidade vai falar a respeito do valor da beleza interior,
fazendo referência ao versículo 41, que diz assim: Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados do teu Senhor. Então olha só, a revista vem comentando que exagerar nessa beleza não é difícil, né? Então a beleza de Abigail, ela era muito grande, não só externamente, né? Não só a beleza aparente, mas principalmente a sua beleza interior, a sua humildade. Ela vai e humildemente se prostra diante de Davi e diz que ela está ali para lavar, se for preciso, até os pés dos servos dele, né? Então, grande é a humildade desta mulher. E a revista ela vem comentando, dizendo assim que a palavra de Deus vai dizer que ela é sensata, ela é formosa, ela é bonita e inteligente, né? Fica claro que no texto que olhamos para a sua aparência. Então, quando se fala que ela é bonita, ela é formosa, está se olhando para a aparência dela, mas a maior beleza, a maior realmente qualidade, ela vem do interior. O autor de Provérbios, ele vai dizer lá em Provérbios 11, versículo 22, diz assim, olha, como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem a discrição. Então a discrição é aquela mulher que age com pudor, é aquela mulher que age com a capacidade de agir com modéstia, né? Sensatez. Então tudo isso é uma qualidade, a beleza que a Bíblia ela dá valor, né? Uma beleza bíblica, né? Essa sabedoria, essa sensatez da mulher. E a gente vai observar que o mundo, ele observa e dá valor à beleza exterior, à beleza aparente, à beleza que resplandece do lado de fora, né? Diferente daquilo que a Bíblia promove, né? A gente vê aí o mundo fazendo o culto ao belo, ao culto ao corpo. Somos uma geração que supervaloriza o exterior, o culto ao corpo, enquanto que a Bíblia vai dar ênfase à questão interior, à questão do seu eu, à questão da essência do ser humano. Nada errado com relação ao cuidado do corpo, nada errado com relação ao cuidado com a aparência, isso devemos fazer. O que não podemos deixar é o cuidado com o nosso interior, o cuidado com o nosso coração, o cuidado com a nossa essência. Isso nós precisamos dar prioridade. Número 3 da terceira unidade vai falar a respeito do valor do senso de oportunidade, fazendo referência ao versículo 42, que diz assim: Abigail se apressou e dispôs-se, cavalgou um jumento com as 5 moças que assistiam, e ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Então olha só, quando Abigail dá a notícia após aquele grande festejo, aquele grande banquete que Nabal estava fazendo, né? No dia seguinte ela vai e conta que ela havia levado alguns animais, que havia levado algumas frutas, que havia levado ali alguns agrados para Davi, e havia contornado toda a situação. Então Nabal ficou assim, passou mal. A Bíblia diz que ele teve um distúrbio, que ele teve ali uma ação, deu uma paralisia em Nabal, e ele ficou por 10 dias dessa forma, e depois de 10 dias o Senhor o levou. Então morreu Nabal, e agora Abigail ficou ali viúva. Então Davi, sabendo dessa situação, toma agora Abigail como sua esposa, manda os mensageiros buscá-la para que ela venha a ser agora esposa de Davi. Uma das suas muitas esposas, né? Davi, assim como Salomão, tiveram muitas mulheres, muitas concubinas, coisa que a lei de Moisés regulamentou, mas nunca foi do agrado de Deus. Então Abigail, na presença dessa proposta, vamos dizer assim, de Davi, de levar ela como sua esposa, né? Então ela abre mão ali da sua casa, abre mão ali de todos os seus bens para se juntar a Davi, vai e se entrega a Davi como sua esposa. Ela, como uma mulher sábia que era,
não podia rejeitar esse pedido e sabia que tinha muito mais a ganhar do que aquilo que ela estava deixando para trás. Então, Abigail é uma mulher sábia, né? Quanto de nós não perdemos grandes oportunidades por não abrir mão muitas das vezes de certas coisas, certas situações e não viver o novo, não viver algo novo da parte do Senhor, porque nós estamos presos muitas das vezes àquilo que está lá atrás, que está conosco, que está no nosso domínio, que é nosso. Às vezes nós não abrimos mãos disso para viver o novo, para viver algo da parte de Deus, e com isso nós desperdiçamos grandes oportunidades. Existe uma expressão que diz assim: não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. E já chegamos na nossa aplicação pessoal, que ela diz assim: toda beleza tem o seu valor, mas a beleza interior deve ser cultivada e valorizada. Gostaria de agradecer a você, meu irmão, a você, minha irmã, professor, coordenador, aluno da Escola Bíblica Dominical, que ficou até aqui conosco, né, nos prestigiando. Que Deus nos abençoe, continue nos abençoando e continue com as suas mãos poderosas sobre as nossas vidas, nos protegendo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.